Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Em maio, o Governo lançou uma série de medidas destinadas aos jovens. Entre elas está a garantia pública ao crédito à habitação. A medida entrou em vigor no dia 1 de agosto, depois de ter sido publicada em Diário da República, mas aguarda a definição de algumas regras e procedimentos. O Governo tem até setembro para publicar a devida regulamentação. Para já, sabem-se quais são os limites. A garantia pública é destinada aos jovens entre os 18 e os 35 anos, inclusive, têm de ser residentes em Portugal e os rendimentos não podem ultrapassar o 8º escalão do IRS, ou seja, os 5.800 euros brutos por mês. Os jovens que queiram aderir a este programa não podem ser donos de outra casa nem usufruir da garantia mais do que uma vez. O Estado garante até 15% do valor do negócio, que não pode ultrapassar os 450 mil euros, e a garantia pública só vai cobrir o valor da entrada. Os jovens só podem recorrer à garantia para conseguir o financiamento de 100% no banco. Isto significa que o Estado não vai emprestar dinheiro, mas sim dar uma garantia ao banco para que possa fazer o empréstimo. O Estado é assim um fiador e só se chega à frente em caso de incumprimento. Há, no entanto, algumas dúvidas quanto ao verdadeiro impacto desta medida. Os banqueiros portugueses já se manifestaram e deixaram duas notas. A garantia não vai resolver o problema da habitação e o aumento da pressão sobre as prestações mensais vai fazer com que apenas os jovens com maiores rendimentos consigam beneficiar do regime. Apesar de a regulamentação ainda estar a ser finalizada, as regras do Banco de Portugal para a concessão do crédito à habitação já estão estabelecidas há anos para evitar incumprimentos e têm de ser respeitadas. Os bancos só devem financiar até 90% do valor da casa e há prazos máximos para concluir o pagamento do crédito. Por exemplo, se um comprador tem até 30 anos de idade, o prazo máximo para concluir o pagamento da hipoteca é de 40 anos. Se tem entre 30 a 35 anos, o prazo é de 37 anos e se tem mais de 35 anos, o prazo é precisamente de 35 anos. Os bancos devem também ter atenção às taxas de esforço dos clientes, sendo que a recomendação é que a prestação mensal não seja superior a meio ordenado. Com a medida do Governo, os jovens vão pagar 100% do crédito e não os 90% inicialmente estipulados. Isto significa que, mantendo-se os mesmos prazos de pagamento e as mesmas taxas de esforço, as prestações mensais têm que ser mais altas e, consequentemente, os rendimentos mensais dos jovens mais elevados. Em conferência de imprensa, João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, referiu inclusive que esta é uma medida para um nicho de mercado. Do Santander, Pedro Castro e Almeida mencionou que o impacto desta medida vai ser muito limitado. Vai ajudar jovens que tenham capacidade para o serviço da dívida. Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal, já tinha levantado algumas preocupações relativamente ao impacto de um regime deste género na capacidade de reembolso pelos novos mutuários. O Ministério das Finanças ainda está em troca de opiniões técnicas com o Banco de Portugal e com a Associação Portuguesa de Bancos, para que a garantia pública veja a luz do dia. A regulamentação tem de ser publicada até 9 de setembro. Fechamos assim mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Money, Money, Money. No último episódio, João Silvestre esteve à conversa com a jornalista Anabela Campos e com o professor da Universidade Católica João Confraria. O tema foi a entrada da Digi no mercado português e os preços das telecomunicações. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.